melhor forma da gente fazer esse cofinanciamento. Chegamos no início desse ano, já no meio do ano, chegamos a uma proposta junto à Munis de que nós faríamos uma parte fixa, 20% dos recursos serão repassados de forma fixa para os municípios e 80% de recursos de acordo com o IDH, de acordo com as condições socioeconômicas do município, população e de acordo com o desempenho nos resultados da atenção primária. Serão 42 milhões de reais por ano. Nós estaremos investindo nesse trabalho. Os municípios receberão de 3 em 3 meses. Recebe no final do terceiro mês 20% fixo. Isso não tem que medir o desempenho dos indicadores na área de saúde, mas os recursos restantes, 80%, dependerá de indicador que a Secretaria de Saúde vai avaliando junto com a Secretaria Municipal de cada administração. Então esse é um mecanismo importante, porque a gente sabe que fortalecer, esse recurso é fundo a fundo, não é um recurso que vai depender de convênio. Tem que ter um plano de trabalho, o atendimento aos indicadores, e esse recurso será repassado de 3 em 3 meses para o Fundo Municipal de Saúde. Nós estamos fazendo um investimento a partir do ano que vem de 42 milhões de reais. Nós já fizemos alguns outros investimentos importantes. Nós também, quando assumimos o governo, o Fundo de Assistência Social, o Fundo Estadual de Assistência Social, era um fundo que também, para você buscar o recurso, tinha que ter convênio para poder fazer esse recurso. E nós estabelecemos fundo a fundo o repasse desse recurso e ampliamos, multiplicando por 3 o valor desse Fundo de Assistência Social. Era 9 milhões de reais, nós passamos para 27 milhões de reais, agora em 2012, o repasse do Fundo de Assistência Social. Nós estamos aproveitando e relatando alguns dessas ações junto aos municípios que eu considero importante, porque além do Fundo de Assistência Social, do cofinanciamento, nós já nos comprometemos com os municípios, mesmo nessa hora de dificuldade, e é por isso mesmo, por essa hora de dificuldade, por aquilo que nós fizemos, nós nos comprometemos em fazer no ano de 2013 e no ano de 2014 um número igual ao que fizemos em 2011 e 2012 de convênios com os municípios. Mesmo na hora de dificuldade, nós vamos fazer em convênios, fora as obras diretas, que tem obra de asfalto, de caminho do campo, obras maiores, que o Estado realiza essas obras sem convênio com os municípios. Mas fora essas obras, nós vamos fazer em 2013 e 2014 convênios no valor de pelo menos 200 milhões de reais com os municípios. Isso dará aos municípios esse conjunto de investimento, dará aos municípios mais a ajuda do cofinanciamento, mais o Fundo de Assistência Social, que é um fundo que representa em 2012 quase 28 milhões de reais, mais o Proinvest. Nós vamos fazer um financiamento como nós estamos fazendo agora, BNDES, Caixa Econômica Federal, e ontem a Secretaria de Tesouro Nacional aprovou o nosso plano de 415 milhões de reais. Nos próximos dias vamos assinar com a Caixa, que a Caixa vai ser a agente que vai contratar conosco os 415 milhões de reais. Nós vamos fazer, como o governo federal fez conosco, nós vamos ter uma linha de financiamento no Bandes, para que a gente possa também sustentar os projetos dos municípios. A equipe nossa do Proedes está definindo os critérios, mas nós teremos recursos no Bandes para financiar a atividade dos municípios. O recurso repassado pelo Fundo de Combate às Desigualdades Regionais, que é aqueles 5%, aqueles 30% dos primeiros 5% dos royalties, este ano de 2012 nós repassaremos aos municípios um valor de 115 milhões de reais. Esse ano de 2012, esse valor que é para investimento, recurso de royalties do governo do estado para os municípios, um valor de 115 milhões de reais. São esse tipo de ação que nós estamos preparando e desenvolvendo. Alguns nós implementamos e ampliamos, outros nós, ação inovadora, como no caso do cofinanciamento, como no caso do mínimo de convênio com os municípios, são ações inovadoras
para que a gente possa prestigiar de forma objetiva o papel que os municípios ganharam nos últimos anos. Se a gente está fazendo isso, é porque os municípios, desde a Constituição de 88, os municípios ganharam uma importância fundamental como ente da federação. O município não era ente da federação até 1988. Ele passou a ser ente da federação a partir de 1988, e a partir de lá, os municípios ganharam importância na execução de políticas públicas. Por exemplo, a política de assistência social, hoje quem executa é o município. Nós somos repassadores de recursos, nós somos coordenadores de políticas, mas quem executa é o município. Boa parte da política de saúde, boa parte das políticas, quem executa é o município. Então nós estamos reconhecendo a importância que o município ganhou constitucionalmente e na prática nesses últimos anos. É lógico que esse volume de tarefas e de funções que os municípios passaram a exercer não foi compatível com a participação na receita. Não foi compatível com a participação na receita. Então é necessário que a gente faça compensações, que permita que o município possa continuar executando essas políticas. Então é a capacidade que a gente tem de reconhecer a importância que os municípios têm na execução de políticas, na prestação de serviço. Vocês sabem que a nossa tarefa como gestores é produzir qualidade de vida, é produzir felicidade. Essa é a tarefa nossa, é gerar confiança na relação com as pessoas, é ter capacidade de dialogar permanentemente com as pessoas, gerando confiança, e que isso permita que numa boa gestão a gente produza qualidade de vida e felicidade para as pessoas. O produto que a gente entrega é esse. A gente entrega uma unidade de saúde, um profissional da área de saúde, a gente entrega uma escola, profissionais da área de educação. Nós estamos produzindo qualidade de vida, oportunidade e felicidade para as pessoas. É isso que a gente oferta para as pessoas com a nossa ação. Então o meu ânimo é de que nós estamos com tarefas gigantescas pela frente, e os desafios nunca me desanimaram, e também nunca vocês ficaram desanimados com os desafios que estão enfrentando, com os desafios que irão enfrentar os novos gestores. Nós naturalmente também temos uma conduta. Estou aqui já indo para quase 2 anos, 1 ano, 10, 11 meses de mandato. Os prefeitos atuais que estão aqui presentes sabem que neste período que eu estou à frente do governo, nós tratamos todos os municípios da mesma forma. Nós não perguntávamos que partido era o prefeito e a prefeita, nós não perguntávamos qual era a sua posição política e ideológica com relação a um tema, um assunto. Nós procuramos tratar todos os municípios com igualdade na relação do desafio e da representação populacional, mas nós não tivemos nenhuma conduta que possa caracterizar qualquer afastamento de um município. Então vocês já sabem como o governo do Estado trabalha, como eu trabalho e como o governo do Estado trabalha. Então, se nós já temos uma experiência de trabalho, e quem nunca governou, na hora que vai governar, as pessoas têm dúvida de qual é o comportamento. Então os prefeitos que estão entrando, e as prefeitas que estão entrando, sabem que o jeito deste governo do Estado trabalhar é da gente tratar todos os municípios, independente de qualquer questão política, de uma forma que vocês possam ter o apoio e ajuda do governo do Estado. Numa hora de desafios permanentes. Governar um Estado já não é uma tarefa fácil. Governar um município também já não é uma tarefa fácil. Não tem governador, não tem prefeito e prefeita de 8 às 18, de sexta a sábado, não tem. Quem nunca governou o município, saibam que vocês vão governar de domingo a sábado, de sábado a sexta, todos os dias da semana, de segunda a domingo. Vocês vão governar todos os dias da semana. Vocês vão governar começando cedo
e vocês não vão ter exatamente 1 hora para terminar o trabalho. E quanto mais a gente faz, mais as pessoas desejam. Esse caminho que nós estamos percorrendo é um caminho que a gente caminha muito, que a gente percorre muitos quilômetros por dia, por mês, por ano, mas a gente sempre que olha à frente tem uma longa caminhada para a gente fazer ainda e um grande caminho a ser construído. Então governar já não é uma tarefa fácil em momento algum, mas é uma honra. A alegria que dá a gente representar a população, a honra que dá a gente representar a população, né? A satisfação que dá a gente poder entregar um produto, né, para a população, reconhecendo isso, de que a gente está entregando e as pessoas vão nos pedir mais. A gente vai inaugurar uma obra e as pessoas, muito bem, obrigado governador, mas, né, agora tem que fazer a outra. Então, não é assim, né? Literalmente é assim que as coisas acontecem. Fizemos um asfalto de 20 quilômetros, mas falta ainda os 10 para ligar a outra comunidade. E é assim que a vida é. Se tem essa angústia, a gente não terminar o serviço nunca, mas tem a alegria da gente ver os olhos das pessoas acreditarem na gente quando a gente trabalha com seriedade. Então nunca se afastem da seriedade, nunca se afastem da ética, porque isso garante a compreensão das pessoas do trabalho que vocês têm que fazer. Nunca se afaste, porque a pessoa pode discordar de você na hora que você diz um não, na hora que você não faz, mas se você mantiver firme, retilíneo naquilo que você tem que buscar, você vai conseguir o respeito das pessoas. Vai conseguir, é isso que a gente tem que conseguir, é o respeito das pessoas, né? Manter, conseguir preservar o respeito. Uma hora difícil, não é fácil governar. Imagina governar o Estado neste momento. Imagina governar o Estado neste momento. Já não é fácil governar. Imagina governar o Estado neste momento. Momento de crise internacional, de crise sobre crise. Crise de 2008, 2009. Depois uma visita da vida, a economia voltou a crescer. E depois, a partir do final de 2010, 2011, de novo crise internacional afetando a economia brasileira e afetando naturalmente a economia capixaba. O Brasil se programou para ter um crescimento de 4,5% em 2012 e vai ter de 1,5%. Então isso é redução de receita. Para o governo manter a atividade econômica interna, ele precisou fazer política de incentivo ao consumo. E aí retira IPI de produtos, atinge o fundo de participação dos estados e atinge o fundo de participação dos municípios. Então a crise retira a receita diretamente para a redução da atividade econômica e a crise retira a receita para a política do governo federal, que não estou dizendo que está errada, é a política do governo federal para incentivar o consumo interno, retira a receita de outro lado porque reduz IPI e o IPI atinge os nossos fundos de participação. Então este é um ponto que a gente está administrando. Não tem solução rápida para essa crise. O Brasil espera crescer um pouco mais no ano que vem, mas também não será um crescimento chinês. Será um crescimento controlado, um percentual pequeno, que não vai explodir a economia brasileira e, consequentemente, também não vai explodir a economia capixaba. A economia capixaba cresce mais do que a economia brasileira. Tanto é que nós não reduzimos ICMS. Nós reduzimos FPM e FPE, mas o ICMS do Estado não teve redução. Manteve, o que reduziu foi o ICMS Fundap, porque com a medida do Fundap já houve uma certa redução da atividade do comércio internacional, então houve uma redução do ICMS Fundap. Mas o ICMS da atividade econômica nossa aqui, local, não houve redução. Então esse é o problema, esse é um desafio colocado. O outro desafio é esse do Fundap. Esse é retirada de dinheiro da veia dos municípios e do Estado. Nós vamos perder todos os 400 milhões de reais nossos que nós arrecadamos por ano,
porque no Fundap, 12% da alíquota, um pequeno pedaço, 1% 8% desses 12%, fica com a gente, fica conosco. Isso representou e representa em torno de 400 milhões de reais por ano. Os municípios vão sair de 12 para 3, a arrecadação vai sair, o alíquota de ICMS de 12 para 4. Então desses 4, o município fica com 75%. Com 25%. Então, 4, 25%, o município fica com 1% e o Estado está abrindo mão da parte dele para a gente poder financiar os 3%. Então, o ICMS Fundap de vocês, se nenhuma empresa sair daqui, em janeiro será 3 vezes menos do que foi em dezembro. Se em dezembro foi 2 milhões e 100, o município pequeno arrecada em torno de 2 milhões e pouco por ano, vai arrecadar 700 mil. Então, assim, tem uma redução do ICMS Fundap, direto, a partir de janeiro. Então, esse é o desafio. O outro desafio é esse assunto de royalties de petróleo. Royalties de petróleo atinge a receita do Estado. Se atinge do Estado, atinge aquele fundo de combate às desigualdades regionais. Porque se a gente reduz um pouco a arrecadação com royalties de petróleo, nós vamos ter menos recursos para repassar para os municípios. Para os municípios não produtores diretamente, não tem redução. Alguns têm até aumento, mas os produtores têm redução. E prejudica o Estado, consequentemente prejudica todos os municípios que recebem o Fundo de Combate às Desigualdades Regionais. É nesse ambiente, desses desafios colocados, fora as outras questões tributárias que tramitam no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, eu já fui congressista, sei como funciona. O Congresso Nacional legisla para os municípios e para os estados, com piso mínimo de salário para servidor, que afeta diretamente a despesa dos municípios, com outros assuntos tributários que estão tramitando no Congresso Nacional, que afetam também a receita dos municípios. Por isso que eu falei com a ministra Ideli, ela esteve aqui na segunda-feira, que é fundamental que o Ministério dela coordene de forma objetiva, viu, Paula, esses assuntos federativos, para que os municípios e estados tenham um ambiente, um local para discutir temas federativos que hoje estão sendo tratados e os seus efeitos, às vezes negativos, às vezes positivos. No nosso caso aqui, por coincidência ou não, mas todos negativos, nesses últimos anos, mas que a gente possa ter, se tem um efeito negativo, em algum momento, tem que ter alguma coisa positiva num segundo momento. Então, por isso tem que ter uma coordenação federativa. Temos desafios ainda de infraestrutura nesse estado grave, porque se a gente tem problema de desenvolvimento, um problema sério é a questão da infraestrutura, que precisa de uma ação forte do governo federal. E nós, nesse ambiente, é que nós também trabalhamos assim, não vamos ficar só reclamando, não podemos ficar só reclamando. Então trabalhamos, e trabalhamos muito, para que a gente pudesse, sabendo de tudo isso, e eu fiz o que tem que fazer um chefe de família, um empresário, uma mãe, um pai, vislumbrando dificuldade, eu me preparei para enfrentar a dificuldade. Eu não estou aqui desavisado, eu já sabia que tinha crise internacional, eu já sabia que tinha debate sobre Fundap, eu já sabia que tinha debate sobre royalties de petróleo, eu já sei que tem esses assuntos todos lá no Congresso sendo tratados e podem causar efeito ao nosso Estado. Para isso, e por isso eu precisei, 2011, primeiro ano do governo, eu precisei, e fiz um grande investimento, fiz 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 de investimento, mas fui controlando receita e despesa, fui controlando. Estou falando isso porque isso tem que servir de exemplo para vocês no ano que vem. É hora de dificuldade, não adianta querer dar um passo maior do que a perna, porque pode cair, então é hora de administrar expectativas no ano que vem, para saber objetivamente como é que vai se comportar a receita dos municípios no primeiro ano do mandato. Quem termina bem o primeiro ano, essa regra é boa, quem termina bem o primeiro ano tem muita chance de terminar bem o segundo, terceiro e quarto ano. Quem se desorganiza no primeiro ano vai ter que tentar se organizar e se reorganizar no segundo. Já perdeu 2 anos, passou da metade do governo, meus amigos, a paciência do povo começa a se esgotar, tá certo? Então, se organizem bem no primeiro ano,
porque o primeiro ano é a hora de a gente formar uma base que sustente os projetos que vocês querem fazer nos próximos anos, durante os 4 anos de mandato. Então eu me preparei, já recebi o governo com uma reserva, ampliei essa reserva, busquei novas fontes de financiamento, como este agora que nós estamos assinando com a Caixa Econômica Federal, como que nós vamos assinar com o BNDES na próxima semana, ou daqui a uns 15 dias, dos 3 bilhões de reais. A Secretaria de Tesouro Nacional está aprovando ontem, hoje ou amanhã, esses 3 bilhões de reais. Fui ao Banco Mundial, ao Banco Interamericano, para que a gente pudesse ter fontes de financiamento. Buscamos parceria com o setor privado, porque é necessário que a gente coloque o setor privado prestando serviço e investindo em áreas que a gente pode controlar esse serviço. Então busquei formas da gente enfrentar esse mar turbulento e esse inverno rigoroso que nós temos pela frente. Nós vamos ter 2013, 2014, momento de dificuldade. E quando a gente vai enfrentar o inverno rigoroso, quem já morou, quem mora num local muito frio, tem que acumular energia para poder enfrentar este momento. Quem vai ultrapassar e navegar por um mar turbulento, tem que preparar a embarcação. Então, isso foi o que eu fiz. E eu tenho hoje garantia de dizer a vocês assim, vou ter que continuar controlando o pessoal, vou ter que continuar controlando o custeio. Se esse assunto de royalties for desfavorável a nós, eu vou contingenciar 10% do custeio para fazer a economia no ano que vem. Mas a parte de investimento, nós passamos de R$1 bilhão, e mesmo na crise dos meus 4 anos, vou fazer uma média de R$1,5 bilhão de investimento nesses 4 anos do meu governo, a média do investimento nesses 4 anos do meu governo. Isso é uma tranquilidade para os municípios, é uma tranquilidade para o povo capixaba e é uma tranquilidade para todos nós que estamos governando e que precisa desse investimento. Fizemos também, temos um modelo de gestão. O prefeito tem que acompanhar as suas ações. Eu tenho um modelo de gestão. Eu toda semana dividi o governo em 8 comitês, 8 grupos de secretários, diretores de empresas, em 8 grupos, dividi o governo em 8 comitês, toda quarta-feira, não essa, fizemos ontem, antecipamos para ontem. Ontem nós discutimos a parte de agricultura e meio ambiente, pedimos o secretário de agricultura e de meio ambiente, secretário de DR, IEMA, toda a equipe que se relaciona com os projetos desse comitê, e toda semana eu me reúno com eles, acompanho 19 programas diretamente e acompanho quase 200 projetos diretamente. Então, um modelo de gestão que tem um método de gestão, que o prefeito tem que saber o que está acontecendo na administração. Não dá para saber tudo, mas as coisas estratégicas tem que saber. Então, tem um modelo de gestão e uma dinâmica e um procedimento de gestão, e tenho prioridades. Eu tenho 2 prioridades claras. Se você vê o nosso mapa estratégico, né, tem 2 prioridades. Uma prioridade é o atendimento aos segmentos mais vulneráveis desse estado. E eu acho que vocês precisam ter isso como prioridade, porque se a gente não tiver isso como prioridade, nós vamos atender quem está mais organizado. E quem está mais organizado geralmente é quem tem dinheiro, quem já tem estrutura. O pobre coitado que não tem nada, ele não consegue se organizar. Então a gente tem que ir ao encontro dessa pessoa. Então essa é uma prioridade, atendimento aos segmentos mais vulneráveis. A gente tem que ir até essas pessoas, atendê-los a essas pessoas. A outra prioridade é a prioridade do desenvolvimento regionalmente equilibrado. E nós não adianta ter um estado perneta, capenga. Tem algumas regiões muito bem, e aí o estado vai bem, né? Arrecada muito, mas às vezes é meia dúzia de estado. A legislação de ICMS é perversa, porque 75% do ICMS para os municípios é distribuído de acordo com o valor adicionado. Acho que a Munes precisa abraçar isso com a bancada federal, para a gente poder fazer uma discussão com o Congresso Nacional sobre isso. E aí os municípios que recebem muito investimento, eles sugam todo o ICMS do estado, sugam tudo. Então, nós temos necessidade de levar o desenvolvimento para todas as regiões. Não dá para ter todos os serviços públicos prestados em todos os municípios, mas é possível ter em todas as micro-regiões do estado o serviço público sendo prestado. E é nesse trabalho de descentralização,
de equilíbrio do desenvolvimento que nós estamos trabalhando. Me organizo nesses comitês, acompanhando essas duas prioridades. Quem quer ter sucesso tem que ter modelo de gestão, tem que ter método de gestão, tem que ter profissionalismo, tem que ter equipe com capacidade política e equipe com capacidade técnica. O secretário que vocês vão escolher tem que saber lidar com as pessoas, tem que conhecer da política e tem que ter o mínimo de conhecimento técnico. Tem que ter capacidade, se não conhece, tem que estudar, tem que se assessorar bem. Então assim, tem que ter as duas coisas, político e técnico, né, para poder ter bom desempenho. Então, essas são medidas importantes para que vocês possam ter sucesso, porque se vocês tiverem sucesso na gestão, o Estado vai bem. O Estado vai bem. Se toda escola do Estado e do município for bem, a educação do Estado vai bem. O município é a base da nossa articulação. Agora, para isso, sim, ter capacidade de dialogar e saber conviver com as diferenças é muito importante. Nós acabamos de enfrentar a eleição. Vocês estão aqui, prefeitos eleitos e prefeitos que estão terminando o mandato. É fundamental. Eu me posicionei na eleição de uma forma que pudesse me dar a condição de conversar com os que ganharam a eleição e os que não ganharam a eleição. Eu, como gerencio e coordeno uma ampla frente política nesse Estado, eu tive que fazer isso, tive que me equilibrar nessa tese do equilíbrio, pela responsabilidade que eu tenho com essa movimentação política, porque se já é difícil a gente governar nesta fase, se eu tiver um ambiente de briga e disputa política, é muito mais difícil. Então, essa unidade política é a ponte que permite a gente passar por este momento de desafio. É essa unidade política, essa capacidade que eu tenho hoje de conversar com quem ganhou e com quem não ganhou, de manter uma relação com todas as lideranças políticas desse Estado, que dá ao Estado a energia necessária para a gente enfrentar este momento de dificuldade. Então, que vocês possam ter capacidade de diálogo, de convivência, não transigam e não aceitem nada que fuja aos limites do comportamento republicano. Rechaçam isso veementemente, até porque se vocês se comportarem desse jeito, ninguém vai propor nada para vocês. Ninguém vai propor. Então, que vocês possam ter capacidade de diálogo dentro do ambiente republicano, para que essa unidade também que a gente pode construir em cada município, ela ajude a governar. A hora da disputa, as pessoas disputam. O jeito que quiser disputar, é natural que disputem, mas agora é a hora da harmonia. Não se governa um município sem harmonia, não se governa um Estado sem harmonia. Se governar, vai perder tempo para administrar a briga política. Então vamos trabalhar com harmonia, sem perseguição, para que a gente possa juntos construir um Estado cada vez com mais oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos.